pesquisando evidências da conservação, transformação e dissipação de energia. Então, na última aula, nós falamos de energia cinética, né? Nós falamos de energia que nós tínhamos armazenada, né? E a energia cinética, que é a energia do movimento, e associamos ela à questão do movimento das turbinas, né? Toda vez que as turbinas lá com a velocidade da água movimentavam, a gente produzia uma energia cinética que seria transformada em, né, através do movimento em energia elétrica. Então, vou ler aqui um pouquinho com vocês o início da aula 3. Como vimos na aula anterior, uma grande premissa científica diz que a energia não pode ser destruída e nem criada, sendo apenas transformada. A energia sempre se conserva em seu estado mais fundamental, mas também pode ser dissipada, né, perdida. Então, grande parte, gente, de aparelhos eletrodomésticos, eles normalmente perdem um pouco da energia. Por exemplo, se você tem um aparelho eletrodoméstico, um ventilador de pé, e ele aquece muito, parte da energia elétrica que é convertida em movimento, que é para gerar o vento para a gente, também é convertida em energia térmica, que é o calor. Então, parte dessa energia térmica, ela não tem função para a gente. O aquecimento do ventilador não tem. Então, esse tipo de energia, por exemplo, é um tipo de energia que ela é dissipada, ou seja, ela é perdida, tá? Portanto, 3 fenômenos naturais são interligados: transformação, conservação e dissipação energética. E acredite, elas estão mais próximas de nós do que você imagina. Se procurarmos evidências, eu já dei evidência do ventilador, né? No entanto, que os aparelhos que aquecem mais, chuveiro elétrico, micro-ondas, esses aparelhos que aquecem mais, consomem mais energia, porque eles dissipam, perdem mais quantidade de energia, que é o calor, que nem sempre tem a função, né? Encontramos vários desses fenômenos, encontrando no nosso lado sem nos dar conta. Antes, é interessante conhecermos o significado de cada um desses fenômenos físicos. Para isso, acompanhe a situação abaixo. Suponha que você precise unir 2 pedaços de madeira com um prego. Né? Então, eu tenho que pegar 2 pedaços de madeira e unir com um prego. Então, a partir do momento que eu produzo, né, um esforço, eu estou consumindo energia, né? Energia do meu corpo. Então, a pessoa martela num prego de madeira. Inicialmente, o martelo se encontra parado, né? Não é mesmo? Pois é. Mas se ele não está livre, ele nunca está livre de energia. Cada molécula e átomo que forma o martelo tem sua quantidade de energia, mesmo em repouso. Então, ele tem uma energia potencial, que é aquela energia que eu falei para vocês, que é a energia que está o quê? Armazenada, né? Quando você segura firme o martelo e levanta, ao descer, ele adquire uma velocidade, né? A velocidade faz com que o martelo apresente mais energia disponível do que ele tinha antes. Então, aquela energia potencial, que era a capacidade do martelo realizar um movimento, eu passo a ter uma energia cinética a partir do momento que eu gero o movimento, né? Ele permite que o prego afunde, o que indica a quantidade de energia alta. Para finalizar o exemplo, à medida que você bate no prego, se houver em outro prego, outro instrumento pequeno ao lado da madeira no chão, é muito provável que ele se mexa um pouco, sendo um pouquinho empurrado, como se ele estivesse vibrando a cada golpe. Então, cada vez que eu bato com o martelo, esse prego ele tende a entrar na madeira, né? Então, estou produzindo maior quantidade de energia para fazer com que o prego entre, né? Não sei se você percebeu, mas temos nesse exemplo, tem acontecido os 3 fenômenos. Primeiro, conservação, que é o martelo parado; transformação, a partir do momento que eu, né, gero o movimento; e a dissipação. Perceba que inicialmente, como dissemos, o martelo estava parado, mas havia em suas moléculas uma quantidade de energia, que é a energia potencial, né? E nós chamamos de potencial. Então, energia potencial, gente, é a energia que está em qualquer objeto, que ela pode ser utilizada ou não, tá? Como lá no caso da hidrelétrica, que eu falei que ela tem energia na água. Quando ela torna as hélices se movimentam, ela deixa de ser energia potencial e se torna energia cinética. Esse fenômeno nos revela que a energia é conservada da matéria, se tratando de um caso de conservação de energia. No entanto, adquirir movimento, então quando eu pego o martelo, a velocidade permite o estado
de agitação maior dessas moléculas. Então, ela passa da energia potencial em energia cinética, foi o que eu havia explicado. Então, a energia potencial é a capacidade que ele tem de gerar movimento, está parado. Energia cinética é quando eu gero o movimento de martelar. Portanto, o que ocorre é a transformação de uma energia em outra. Energia potencial em energia cinética, tá? Lembra de cinema, movimento. Potencial é a potência de um aparelho, não necessariamente ele não está sendo usado. Então, se você reler a aula anterior, você verá que o fenômeno é parecido com o caso da água das turbinas, exatamente o exemplo que eu dei. A energia potencial da água são convertidas em energia cinética. Então, a água tem a potência, e quando ela gera lá, né, roda, a turbina ela é convertida em energia cinética. Por fim, quando esse martelo cheio de energia cinética, agora de movimento, toca o prego da madeira e penetra nelas aos poucos, ou seja, o prego vai descendo, é porque a ponta do martelo, essa parte de metal, está cheia de energia aplicada na superfície do prego, né? Capaz de empurrá-lo. O curioso é que essa energia não vai apenas para o prego. A maior parte vai diretamente em cima do prego, mas parte dessa energia se propaga para os outros objetos, dando a impressão que eles vibram. Então, quando você martela, todos os objetos na mesa, né, ou no chão começam a vibrar. E que energia é essa, se não é para pregar o prego? É energia dissipada, é energia que se perde, né? Seria o prego, a madeira, o solo, os objetos que estão todo ao redor. Se eu bato aqui, ó, vou bater, ó, toda a mesa e todos os objetos que estão aqui vibram. E às vezes eu quero bater para matar um inseto, mas todos os objetos sofrem com esse impacto. Então, essa energia foi dissipada para todo isso aqui. Essa energia dissipada, eu mudo a palavra, foi perdida, né? Porque não era o meu intuito sacudir tudo, né? Então, a energia foi dissipada para diferentes meios, caracterizando o que os físicos chamam de dissipação de energia. E agora, você consegue perceber que a conservação, transformação e dissipação de energia estão muito mais próximos de você? Gente, qualquer movimento que vocês façam, teremos dissipação de energia. Então, a gente vai de novo, né? Hoje, nós vamos fazer a atividade 3, né? Que é a aula 3 da autorregulada. Novamente, quem não recebeu a apostila, vai botar o número e responder no caderno. Quando a apostila chegar, preencher a apostila que vai valer ponto como trabalho no retorno às aulas, tá? Então, número 1, a maior montanha-russa do mundo é a Kingadaka, localizada no Parque Six Flags, lá nos Estados Unidos. Gente, essa apostila é de 2013, eu não sei se essa informação ainda, se essa montanha-russa realmente ainda é maior, tá? Ela chega a 139 metros de altura, ou seja, equivale a um prédio de 40 andares, alcança a velocidade de 206 km por hora, o passeio dura 56 segundos, ou seja, menos de um minuto, né? E o comprimento é de 950,4 metros, então é rapidíssimo, né? Em feriados, uma pessoa pode ficar mais de uma hora na fila do brinquedo. Isso é normal, qualquer parque da Disney você fica mais de uma hora na fila do brinquedo, né? Então, aqui tem a imagem dela, né? Trens são lançados ao longo, a partir de um motor de propulsão elétrica, atingindo 206 km por hora em apenas 3,5 segundos. Então, eles atingem uma velocidade muito alta rapidamente, né? A aceleração somente comparada à partida de um caça-jato, né? Aqueles aviões a jatos. Eles, então, sobem verticalmente, estão para cima, né? A parte inclinada da montanha atingir os 139 metros, onde cai em queda livre. Então, sobe e cai. Deve ser emocionante. Eu iria com certeza, né? Aí aqui é a vista, né, da montanha. Pense nessa montanha russa e analise bem. Identifique em que momento ocorre a conservação, transformação e dissipação de energia durante seu funcionamento. Então, você vai me dizer, em qual momento do seu passeio nessa montanha-russa, vamos supor, né, seria o momento de conservação de energia, em qual momento seria transformação de energia e em qual momento seria dissipação de energia, tá? Então, conservação, transformação e dissipação. Então, nesse momento, você vai botar aqui na número 1, aí você vai botar
Qual momento você acha que é a conservação? Qual momento que você acha que é a transformação? E qual momento que você acha que é a dissipação de energia? Pensa nesse texto aqui, ó. Eles são lançados atingindo 206 quilômetros em 3 segundos, né? Como a partida dos jatos, sobe verticalmente. E quando ele atinge 139 metros, cai, né? Então, você vai analisar que momento é a conservação, que momento é a transformação. Então, quando há uma transformação, essa energia deixa de ser potencial para ser cinética. Então, pensa que o momento de transformação seria um momento em que esse brinquedo, né, essa montanha-russa, lança essa grande velocidade. Ela transforma energia potencial, que é a cadeirinha parada, em energia cinética, que é do movimento. E a dissipação? A dissipação poderia até ser o movimento das cadeiras, né? A trepidação, como lá no caso, batendo prego. Então, eu vou dar a dica para vocês, né? Tentem pensar em outras respostas, mas seria a conservação, seria as cadeiras, né? Se preparando para atingir alta velocidade. Então, seriam as cadeiras paradas. Na transformação, você pode botar esse trecho aqui, ó, que a partir do momento que o motor de propulsão elétrica atinge 206 km por hora em 3,5 segundos. Então, a partir do momento que há esse movimento em que sobe, né, que atinge essa velocidade, a gente chama de transformação, que houve a transformação da energia potencial em energia cinética, que é o movimento. Você coloca aqui na transformação. Se não pegou, volta aí o vídeo. E a dissipação, você pode botar que seria o final, né? Seria a trepidação conjunta dos ferros e das cadeiras, né? Que é a energia que você perde e que não tem importância ali, tá? Quem quiser formular um meio de resposta também pode, mas eu dei essa dica. Então, conservação seria onde eu tenho energia potencial, então a potência que esse aparelho pode ter, mas eu ainda estou parada. A transformação, quando eu transformo essa energia potencial em energia cinética, que é o movimento, e a dissipação são aqueles efeitos que nem sempre eu vou utilizar, mas estão embutidos ali naquele movimento. Aí pode ser trepidação das cadeiras, pode ser trepidação das ferragens, né? Aí você escolhe, tá? Já tá corrigido então, hein, gente? Quero ver as respostas de vocês. Podem botar com as palavras de vocês, caso vocês tenham outra, né? Ciências é muito amplo, química e física também. Suponhamos que você, sem saber, segure uma panela quente. Ao largá-la, ela cairá no chão. Ao tocar o solo, parte da energia da panela é direcionada ao solo. Então, eu tenho uma panela quente, eu larguei no chão, porque queimou minha mão. Ao tocar no solo, parte da energia dessa panela é direcionada ao solo, ao que estiver próximo ao local do choque. Esse fenômeno nós denominamos de quê? Então, eu tenho uma panela, que eu tenho aquecimento, ao largar ela cai no chão. Então, ela atingiu energia cinética. E ao tocar no chão, parte dessa energia da panela é direcionada ao solo, aos que está próximo. O que é isso? Que tipo de fenômeno energético, gente? Se fosse a panela caindo, seria energia cinética, né? Seria transformação. Se fosse a panela sobre o fogo, seria conservação. Agora, quando ele fala aí que parte da energia da panela é direcionada ao solo e ao que está próximo, é o caso de bater o martelo e tudo se movimentar. O caso é eu bater aqui. Então, a letra correta seria dissipação. Ou seja, nada tem a ver a panela cair com tudo próximo se chocar. Então, é dissipação. Houve essa perda de energia que não era o propósito da panela. Tá? Número 3. Então, marquem a letra C no número 2. Observe atentamente a imagem abaixo. O que você entende nessa ilustração? Qual é a relação dessa figura com os fenômenos estudados na conservação e transformação de energia no mundo de hoje? Pense na sua vida, nas ações que você realiza no seu dia a dia. Seja criativo representando seu pensamento no espaço abaixo. Então, aqui eu tenho uma tomada e tenho um planeta. Na minha concepção, eu pensaria do seguinte modo, né? Que o planeta, né? Ele me dá todas as condições de produção de energia elétrica.
Por exemplo, eu poderia relacionar a essa história de conservação e transformação à hidrelétrica, a quantidade de água, como ele explicou lá no início. Então, o que você entende dessa ilustração? Você pode botar que entende que o planeta me dá fontes ou recursos para a produção de energia elétrica. E qual a relação dessa figura com os fenômenos de conservação e transformação de energia nos mundos de hoje? Você pode botar que é a relação com a produção de eletricidade, por exemplo, numa hidrelétrica, onde eu tenho a água, que seria a conservação de energia, e que essa água é transformada em eletricidade, que seria a transformação de energia, tá? Mas você pode falar da energia solar, da eólica, do que ele está simbolizando aí com o planeta, né? Então, você vai responder aqui nesse quadrado. Primeiro, dizer que é a relação do mundo, né, com a produção da eletricidade, que é o que simboliza a imagem, ou você pode também botar da sua maneira, e depois você pode exemplificar o caso da própria apostila da usina hidrelétrica, em que ele usa a água como energia potencial para transformar a eletricidade através da energia cinética. Então, ocorre o caso de conservação e transformação de energia. Conservação à água represada e transformação à água passando pelo duto, gerando energia mecânica, movimento para gerar eletricidade, tá? Então, a gente vai ficar por aqui. Então, essa aula 3, vocês vão ter que corrigir esses exercícios e me mandar imagem, tá? Toda aula eu quero que vocês façam isso. A aula, corrija o exercício e me manda imagem. Beijo, gente.